Disse confiantemente que entraria na casa do mafioso disfarçada de empregada. Mas os policiais na delegacia apenas riram disso. Eu recentemente me graduei na academia de polícia e pensei que graças ao meu diploma vermelho seria colocada nas mais difíceis investigações. Mas tudo o que fiz no pelotão foi correr para comprar rosquinhas para a polícia. No entanto, hoje o delegado contou sobre o roubo de um colar de diamantes no qual o principal criminoso da cidade estava envolvido. E eu imediatamente decidi mostrar para aqueles caras velhos quem era melhor aqui. Esse caso seria meu. Os policiais continuaram rindo de mim, mas o delegado pensou sobre isso. Eu era nova para a cidade, o que significava que a máfia não sabia sobre mim. E ele me deu trabalho! Todos ficaram chocados e eu fiquei feliz. Era essa a minha chance de provar a mim mesma. Eu estava esperando por isso há muito tempo. Na delegacia, me foi entregue um walkie-talkie e um pingente com uma câmera embutida. Uma hora depois, eu estava bem na casa. Fui recebida por um segurança que me olhou com desconfiança e me conduziu até o chefe, o Sr. Batista. Eu podia sentir o suor frio brotando nas minhas costas. Nosso principal suspeito estava em pé, bem na minha frente. Mesmo tendo referências falsas, eu ainda estava com medo que ele poderia ser descoberta. O mafioso encarou meu colar por um longo tempo. Se tivesse visto a câmera, eu estava ferrada. Meu coração estava pulando como um louco. Mas tudo o que o Batista disse era que isso combinava com meu lindo rosto e que estava disposto a me contratar. Ele imediatamente decidiu fazer um mini tour comigo pela casa. Mas assim que eu cheguei no escritório dele, o mafioso disse que era estritamente proibido entrar ali. Só ele tinha chaves. O que ele estava escondendo? À noite, enquanto todos estavam dormindo, eu rastejei para o quarto do mafioso e cuidadosamente abri a porta. Mas ela de repente rangeu. Droga! Torci para que ninguém tivesse ouvido. Eu espiei cuidadosamente dentro do quarto. Batista estava roncando na cama dele. Eu rastejei cuidadosamente para a mesa ao lado da cama e corri minha mão por ela. Aqui estavam elas, as chaves! Eu segurei elas fortemente. De repente a mão do mafioso se aproximou de mim. Eu já tinha dito adeus à minha vida. Mas então eu percebi um fio. As chaves estavam ligadas ao punho do Batista. E se ele acordou? Os segundos se arrastaram insuportavelmente. E então o ronco começou de novo. Eu suspirei e cuidadosamente desenganchei as chaves da mão dele. Eu estava andando para fora do quarto na escuridão total quando o guarda de repente apareceu no corredor. Ele estava vindo na minha direção. Rapidamente me escondi atrás de um canto, torcendo para que não fosse percebida. Mas então o guarda desceu as escadas, acabou tudo bem. Eu imediatamente corri para o escritório e abri a porta. Entrei. Eu liguei a lanterna e olhei em volta. Nada em comum. De repente a sala foi tomada pelo rangido da porta. Alguém estava parado na entrada, mas eu não conseguia ver seu rosto por causa da escuridão. Então ele começou a vir até mim. Não me disseram na academia o que fazer se você fosse pego no flagra na casa de um mafioso. Então ele de repente disse meu nome e me abraçou. Ei, o que está acontecendo? O que foi, princesa? Não me reconhece? Ele sorriu. Eu podia ver ele de perto agora. Era o Sam, meu crush do colegial. Antes da graduação, ele de repente voou para o exterior sem me avisar. E então eu fiquei muito magoada na época. Sam me perguntou gentilmente o que eu estava fazendo ali. Uma vez que eu me graduei na academia de polícia, não na escola de empregada. Fiquei tensa. E se ele fosse o agente do mafioso? Mas Sam disse que ele sabia que eu era uma policial. Como? Mas ele continuou. Sam disse que ele podia finalmente explicar tudo pra mim. Ele disse que ele deixou o país porque seus pais mandaram. Mandaram? Ele não podia dizer não? Sam hesitou por um momento, então admitiu que seu pai era o cabeça da máfia. E que ele simplesmente não podia contrariá-lo. Era perigoso discordar dele. O filho do mafioso. Eu fiquei sem palavras. Sam continuou. Ele estava cansado das ordens do pai dele. Ele queria viver uma vida normal. É por isso que ele queria me ajudar a prender seu pai. Então houve passos e Sam disse que nós devíamos sair. Nós iríamos conversar amanhã. Não pude dormir a noite toda e pensei sobre o Sam. Depois da partida dele, eu não consegui superar isso por um bom tempo. E imaginava como seria nosso primeiro encontro. Era inacreditável que isso aconteceu sob tais circunstâncias. De manhã, eu acordei com a chamada do delegado. Através da câmera no colar, eles ouviram nossa conversa com Sam. O delegado disse que o romance estava atrapalhando, ele queria me suspender. Droga! Mas Sam e eu não havíamos tido nada um com o outro há muito tempo. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Por favor, me dê uma chance. O delegado suspirou fortemente. Certo, um deslize e eu seria entregadora de donuts para os policiais para sempre. No dia seguinte, eu estava limpando o hall de entrada da casa quando o Sam passou por mim e entregou uma caixa do meu doce favorito. Fiquei tocada, mas ele de repente perguntou se eu estava ocupada no final de semana. Sam, eu definitivamente não estou pronta para isso agora, mas vou tentar fazer alguma coisa. Descobrir onde o pai do Sam pode ter escondido aquele cordão. Sam pensou sobre isso, mas disse que havia um cofre no escritório do pai dele. Só estava escondido atrás de uma das pinturas. Nós imediatamente fomos para o escritório. O guarda estava em pé lá. Inferno. Eu estava assustada, mas lembrei a mim mesma. Você tem o diploma vermelho da academia de polícia, você pode fazer qualquer coisa. Então eu fui até o guarda e falei pra ele que precisava limpar o escritório. Mas ele apenas me deu um olhar de desprezo e me disse: cai fora.
Inferno, e o que eu devo fazer? E de repente Sam, que não sabia nada sobre truques de polícia, abordou o guarda. Ele iria nos arruinar. Mas Sam começou falando sobre futebol enquanto me puxava em direção à porta. O guarda estava tão entendido na conversa que ele nem sequer me notou. Eu deslizei para dentro com cautela. O cofre estava de fato atrás da pintura. Tudo que eu tinha que fazer era lembrar as instruções para arrombar, mas na prática era mais complicado. Enquanto eu riscava os números repetidamente, já estava desesperada. Mas a luz verde finalmente acendeu! Funcionou! Com as mãos tremendo, eu puxei a caixa veludada para fora do cofre e não pude acreditar no que vi. Lá dentro estava o colar! Então Sam veio correndo até mim. Ele gritou que seu pai estava vindo para o escritório e precisávamos correr rápido. As pegadas pesadas do mafioso já podiam ser ouvidas nas escadas. Então Sam abriu a janela e me disse para pular. Eu derrubei o colar com surpresa, mas era muito tarde. Nós pulamos para fora. Isso era um completo fracasso. Através da câmera do pingente, o delegado viu como eu estraguei tudo. Agora eu iria levar donuts e café para os policiais pelo resto da minha vida. Eu não era uma policial, eu era uma menina de recados que falhou na mais importante investigação da sua carreira. Nós nos aterrissamos muito bem e eu comecei a chorar. Sam começou a me acalmar. Ele foi tão sincero, como se fosse na escola, quando caí na educação física. Nós nos escondemos no pátio. Aparentemente, todos na casa já estavam nos procurando. Logo houve uma comoção no estacionamento. Olhamos na esquina, o mafioso estava entrando no carro e nas mãos ele segurava aquela caixa de veludo. Achamos que ele queria esconder isso por aí. Precisávamos alcançar ele antes que o Batista o escondesse. Sam, você vai me ajudar, certo? Então Sam me olhou nos olhos, dizendo que estava disposto a correr o risco, mas com uma condição. Se tudo der certo, vou ao encontro com ele. Não havia tempo para pensar. Sim, Sam. Vou sair com você, apenas faça alguma coisa. Em alguns minutos, estávamos perseguindo o carro do mafioso. Meu coração estava batendo forte. Às vezes parecia que tínhamos perdido eles. Mas Sam era bom em manobras. Continuamos a perseguição. Eles pararam em um prédio em ruínas e entraram. Sam e eu seguimos em silêncio. Agachada nos escombros, apontei a câmera do pingente para o mafioso. Então ele tirou um colar da sua mala. Minha garganta estava seca de tanto esforço. Isso não! No mesmo instante, uma mão forte de um dos guardas agarrou meu ombro. Nós fomos levados para o mafioso. O Batista riu da expressão de espanto no rosto do Sam e no meu. Ele disse que era um teste para o filho dele. Eu era suspeita desde o primeiro momento. Eu tinha que salvar Sam e eu de algum modo. Procurei o walkie-talkie no bolso para dar as coordenadas ao delegado. Mas o segurança percebeu. Ele tirou o walkie-talkie do meu bolso e jogou contra a parede. O mafioso disse para ele fazer o mesmo com a gente. Era o fim. Minha não tão longa vida passou diante dos meus olhos. Eu não quero morrer. Mas de repente um megafone foi ouvido ao longe. Todo mundo parado. Polícia! Eu vi o delegado entre os policiais. Como eu fiquei feliz. Quando ele veio até mim, eu perguntei: o walkie-talkie funcionou? E ele disse que estava preocupado comigo e assistiu ao vídeo do pingente durante toda a perseguição. Então ele sabia para onde nós estávamos indo. Agradeci ele sinceramente. Em retribuição, ele me elogiou e disse pensativo que eu lembrava a filha dele. Eu era persistente, mas precisava ser vigiada. Algumas semanas depois, o mafioso foi levado a julgamento. Quando o júri deu o veredito, houve uma salva de palmas. Levei um tempo para perceber que elas foram para mim. Provei a todos que sou uma policial de verdade. De repente eu notei o Sam. Ele veio até mim e me lembrou do nosso acordo. Uau, por causa do que aconteceu, esqueci a data, mas concordei contentemente. Afinal, foi o Sam que me ajudou a conseguir. Passei a noite inteira escolhendo uma roupa que nem na época da escola. Por que eu estava tão animada? Eu nunca tinha esquecido o Sam todos esses anos. Estávamos sentados em sua casa quando de repente ele tirou uma caixa de veludo debaixo do assento. Sam me comprou um presente. Ele abriu a caixa, mas havia o mesmo colar de diamantes. O que estava acontecendo? Isso deveria estar na delegacia. Sam disse que ele nunca deixaria os policiais estúpidos levarem o colar. E agora a polícia tinha um colar falso. Revelou-se que ele queria há muito tempo tomar o trono do chefe da máfia. Mas seu pai não cedeu. Então eu apareci e o ajudei. Com um sorriso, ele disse que agora eu seria sua rainha. Eu estava congelada, não pode ser, então ele me usou. Sam de repente me agarrou e mostrou os dentes. Ele rosnou que tínhamos terminado uma vez, mas não aconteceria novamente. Tentei me afastar, mas se era mais forte, eu deveria fazer o jogo dele. Forcei um sorriso e disse que ser uma rainha não era tão ruim. Naquele momento peguei o colar da mão dele. Sam foi pego de surpresa e ficou sem ação. Quebrei a janela e pulei pra rua. Eu machuquei feio minha perna e era insuportavelmente doloroso andar. Mas eu sabia que não podia parar. Sam iria me perseguir. Com minhas últimas forças, entrei no meu carro e pisei no acelerador.
Eu ainda não conseguia acreditar que o desgraçado tinha me traído. Eu dirigi por um longo tempo sem olhar para trás e depois saí da estrada e entrei na floresta. Com as mãos trêmulas, liguei para o delegado e imediatamente contei sobre o colar, mas ele me interrompeu. Eles não tinham nada contra o Sam. Ninguém acreditaria em mim. Como pode ser isso? A emoção tornava difícil respirar. Eu coloquei minha mão no meu peito. Isso mesmo, pingente! Depois de concluir a investigação, esqueci de tirar ele. E a câmera estava gravando todo esse tempo. Eu liguei o motor abruptamente. Tudo que eu precisava fazer era chegar na delegacia. E como essa história acabou? Um dos alunos me perguntou. Bem, graças a esse caso, agora eu sou uma das detetives-chefes da polícia. Tenho dezenas de investigações de alto nível resolvidas por mim mesma. Os alunos da academia de polícia olharam para mim com muita admiração. E então alguém dos fundos perguntou baixinho qual seria o principal conselho que eu daria para o futuro. Pensei um pouco sobre isso, mas respondi firme. Depois dessa investigação, sei com certeza que você precisa acreditar no seu sonho e ir até o fim, apesar de todos os obstáculos, e aí tudo vai dar certo.